Centro de Londrina, cruzamento da Souza Naves com a Goiás, o Guilherme Batista e Leandro Pives estão lá, porque agora há pouco um homem foi espancado por moradores. Ele tentou matar a ex-companheira, Guilherme, como você bem disse, apertou o gatilho várias vezes e a arma não disparou. Se tivesse disparado, a gente estava anunciando agora um feminicídio. Mais um, né, Parra, de diversos feminicídios que infelizmente continuam sendo registrados não só aqui na nossa cidade, mas em todo o país. Como eu tinha dito anteriormente, a gente fala justamente do ponto onde tudo aconteceu, aqui na rua Senador Souza Naves, num dos pontos mais movimentados aqui do centro de Londrina. Quem vê, Parra, o trânsito de veículos fluindo assim normalmente, não imagina que há poucas horas o local aqui estava isolado, cercado por muitas viaturas da Polícia Militar. A PM foi acionada justamente para atender essa ocorrência, essa tentativa de feminicídio registrada dentro de uma loja de materiais de saúde aqui no centro de Londrina. A loja, inclusive, é essa que está aqui nos fundos. Esse homem, a gente conseguiu imagens de câmera de segurança que mostram esse homem atravessando aqui a rua e indo em direção ao estabelecimento. Ele entra. Passam-se aí 4, 5 minutos, a informação que a gente conseguiu apurar aqui nessa primeira entrada, ele discute bastante com uma das funcionárias da loja, ex-esposa dele. É aquele típico caso que não dá para entender, do homem que não aceita o fim do relacionamento e vai tirar satisfação com a ex-esposa. Depois dessa primeira entrada, dessa primeira discussão, ele sai da loja e as imagens da câmera de segurança mostram que na fachada ele já saca uma arma de fogo, um revólver calibre 38. E depois que ele saca a arma, ele volta para dentro da loja mais uma vez. E já volta, Parra, tentando disparar contra a ex-esposa. A polícia informou, além de testemunhas, de que ele tenta disparar 5 vezes contra essa mulher. Um funcionário que tenta apaziguar a situação também é alvo da mira da arma desse homem. Ele também tenta disparar contra esse funcionário, colega de trabalho aí da vítima. Mas, felizmente, todas as tentativas de puxar o gatilho falham e o homem, então, começa a se ver cercado dentro do estabelecimento e as câmeras de segurança mostram ele saindo correndo. Ele sai da loja, sai correndo, atravessa aqui. E aí a gente continua aqui pela Souza Naves, a gente tem aqui um centro comercial e ele vai correndo por aqui, Parra. As pessoas, a gente vê muitas pessoas trabalhando, vendedores, muitos comércios, como eu disse, a Souza Naves é um dos locais mais movimentados da área central da cidade e todo mundo fica assustado com esse homem correndo ainda com o revólver em punho. Algumas pessoas tentam contê-lo, ele faz novas ameaças e ele corre nessa direção, Parra, com o objetivo de fugir daqui. A gente vê esse estacionamento para motos. Em uma dessas vagas, esse homem estacionou a motocicleta que ele usou para tentar cometer esse crime. Ele estacionou bem aqui. Ele estaciona, vai até lá, tenta matar a ex-esposa, a arma falha. Ele sai correndo e alguns funcionários correm atrás desse suspeito. Alguns comerciantes que perceberam toda a movimentação, toda essa situação, também vão atrás dele e esse homem, então, é contido e desarmado. Os populares conseguem retirar a arma de fogo da mão dele, como eu disse, um revólver calibre 38, e aí todo mundo muito revoltado começa a agredir esse homem. Ele é agredido com socos, pontapés. Algumas outras pessoas entram na frente pedindo para que as agressões não continuassem. Não dá para fazer a chamada justiça com as próprias mãos, mas muita gente revoltada, principalmente gente que presenciou tudo lá dentro da loja, continua agredindo esse homem. E um dos comerciantes, uma das pessoas que estavam acompanhando tudo por aqui, resolve ligar para a polícia. Aí sim, diversas viaturas da Polícia Militar, elas fazem um cerco bem aqui nesse local, na rua Senador Souza Naves, e esse homem, ele acaba preso em flagrante pela tentativa de feminicídio. E, Parra, uma outra informação muito importante que a gente conseguiu apurar. Além da tentativa de feminicídio, esse homem também possuía 2 mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo. Então ele era considerado foragido da justiça. Apesar disso, não se conteve e veio até a área central da cidade para tentar assassinar, matar a própria ex-esposa. Essa mulher, muito abalada, claro,
entrou na viatura, foi encaminhada à central de flagrantes da Polícia Civil para prestar os devidos esclarecimentos, mas as informações que a gente conseguiu apurar dão conta de que ela teria inclusive uma medida protetiva contra esse homem, que apesar da ordem judicial continuava ameaçando, continuava aí indo atrás da ex-companheira. No dia de hoje foi o estopim dessa situação toda, com ele tentando matar a própria ex-esposa a tiros. A arma, o revólver calibre 38, também foi apreendido pela polícia, encaminhado à central de flagrantes da Polícia Civil, e o homem não foi direto para a delegacia. Como ele apanhou muito dos populares, sofreu inclusive diversos ferimentos na cabeça, ele teve que ser levado para um hospital de plantão, sob escolta, e depois que ele recebeu o devido tratamento na unidade hospitalar, aí sim ele vai ser encaminhado preso, uma vez que vai responder pela tentativa de feminicídio praticada no dia de hoje e também por conta dos 2 crimes de roubo que pesavam contra ele que era considerado foragido da justiça. A gente tentou conversar com várias pessoas por aqui, muitas delas repassaram todas essas informações e o que a gente percebeu aqui na área central, na Souza Naves, foram pessoas, comerciantes, trabalhadores com muito medo, uma vez que é um local de bastante tranquilidade. Claro, aqui no centro, assim como em outras diversas regiões da cidade, muitas pessoas de vez em quando realizam arrombamentos, o furto da fiação elétrica durante a madrugada. No dia a dia, por conta inclusive do policiamento, essa região aqui costuma ser bastante tranquila. Então todo mundo ficou apavorado quando viu esse homem com a arma em mãos, saindo correndo, primeiro indo para a loja, depois voltando. Aí houve toda essa situação da agressão e ele acabou sendo preso em flagrante. Entre todas essas pessoas que a gente conversou, uma delas aceitou conceder uma entrevista para o Balanço Geral. Claro, esse homem não quis mostrar o rosto, ele ainda está bastante apavorado com isso, mas resolveu conversar com a gente e contar detalhes dessa manhã de muito pavor aqui na rua Senador Souza Naves, na área central da cidade. Vamos ouvir a entrevista. A hora que eu vi a correria e tal, aí já pegamos, um chamou, outro chamou. A população correu risco, até teve 2 surpresas que cercaram o cara, aí tentaram tomar a arma dele. Foi um susto grande, mas graças a Deus deu certo. São pessoas que, acreditou, ficaram revoltadas justamente porque ele tentou matar a mulher, né? Tentou, se o revólver não falha, a mulher teria morto, com certeza. E ele, inclusive, ele apontou a arma para outras pessoas, ali do outro lado da rua. Eu vi, isso eu vi. Bom, isso, esse é o vídeo com áudio. Pode deixar com áudio, por favor, pra gente poder comentar, ó. Ele toma um chute na cabeça e na sequência vai tomar outro chute. As pessoas estavam revoltadas ali porque puxou o gatilho várias vezes. E era pra ele ter matado a ex-esposa. Ele vai tomar um outro chute agora. Repare comigo na imagem, ó. Ele tava, olha lá, tomou outro chute na cabeça. A gente não concorda com esse tipo de situação porque ele estava sendo imobilizado. Mas naquele calor da emoção, e volta com uma imagem comigo aqui, Diegão. No calor da emoção, não dá para julgar o comportamento das pessoas. Imagina se ele tivesse apontado uma arma para sua cara e você visse ele tentando matar a ex-esposa, companheira sua de trabalho. Não conseguiu, tentou matar você. Qual seria a sua reação? Então não vamos ficar julgando, não. A gente não concorda porque não é o que diz a lei, não pode fazer isso. Você não pode se equiparar à pessoa, você não pode errar na mesma proporção. Mas não dá para julgar também, para saber o que está acontecendo ali. Eu queria dizer o seguinte para você. Esse cara que tentou matar a ex-esposa, estava tão cego, tão surdo, tão louco, estava com o Satanás no corpo mesmo, porque o cara vai de manhã numa região central da cidade, sabendo que tem um monte de câmera de segurança, sabendo que tem medida protetiva e mesmo assim ele não se importa. Ele está tão disposto a matar a ex-mulher que ele não se importa com nada disso. E Deus preservou a vida dela, porque ele puxou gatilho 5 vezes. A arma municiada, aí a arma na mão do policial da Rotan. Ele foi para matar, ele não foi para ameaçar. Se ele fosse para ameaçar, ele tinha falado. Agora, se ele puxa o gatilho várias vezes, ele foi para matar. O cara com 2 mandados de prisão. É gente ruim, é gente ruim. E já tinha batido na ex-esposa, até então esposa dele. Agora, a gente tem que se questionar também sobre a eficácia de uma medida protetiva.
Porque se a justiça estabelece que o cara tem que manter distância, não pode se aproximar por tantos metros, não pode frequentar os mesmos locais, não pode ficar incomodando até na rede social. Isso tudo é escrito no papel, gente. Mas no papel é uma coisa, na prática é outra. Qual que é a segurança que ela tem de voltar ao trabalho? Esse cara vai ser preso, mas por quanto tempo ele vai ficar? Qual que é a paz que ela vai ter de poder retomar a sua vida? Vou chamar de novo o Guilherme Batista porque essa história de medida protetiva é importante, né, Guilherme? É um avanço que houve para que as mulheres se sintam mais seguras, mas para muitas delas, a segurança fica no papel, porque na prática é bem diferente. É diferente, Parra, e esse caso é um exemplo claro disso. Só que se fosse um caso isolado, a gente poderia até falar da eficácia da lei e dizer que um ou outro realmente, o homem ele não respeita, ele continua com as ameaças e nesse caso a mulher só não acabou assassinada porque a arma do suspeito falhou. O nosso Danilo Marconi, produtor da RIC TV, procurou a Secretaria de Defesa Social atrás de dados justamente relacionados às medidas protetivas. A gente lembra o nosso telespectador que há na cidade de Londrina a chamada Patrulha Maria da Penha. São equipes de guardas municipais que ficam de prontidão justamente para receber denúncias relacionadas à violência doméstica praticada contra as mulheres. E olha só, Parra, entre janeiro e junho, a Central da Guarda Municipal atendeu 170 chamadas relacionadas à Patrulha Maria da Penha. Dessas 170, 115 foram para o atendimento de vítimas que já possuíam medidas protetivas aí expedidas pela Justiça. Então a gente teve no primeiro semestre deste ano 115 mulheres, possivelmente já agredidas, já ameaçadas pelos ex-companheiros, que já tiveram os casos atendidos aí pelos órgãos competentes, tiveram inclusive medidas protetivas expedidas pela Justiça. E apesar disso tudo, os homens continuam não respeitando e continuam com as ameaças. A Patrulha Maria da Penha precisa atuar quase que diariamente para realizar a devida proteção a essas mulheres que, apesar desse amparo legal, continuam sendo ameaçadas aqui na nossa cidade, Parra. Por homens covardes como esse aí, né? Obrigado ao Guilherme Batista, por isso que você, mulher, que é vítima dentro da sua própria casa, que você que não é respeitada pelo seu companheiro, você que é xingada, que é monitorada, que não pode usar determinado tipo de roupa, sai fora enquanto é tempo. Sai fora enquanto é tempo. Porque pode acontecer o que aconteceu hoje. Por Deus, essa mulher não morreu. Poderia ter morrido porque o cara puxou gatilho várias vezes e a arma não disparou. A gente volta ainda hoje a esse assunto, tá? Vamos voltar a falar com o Guilherme Batista do assunto que repercutiu na cidade como um todo hoje. O cara que tentou matar a ex-mulher, ele tentou matar, ele não foi lá para ameaçar, não. Ele não foi lá simplesmente para falar com ela, ele foi lá para matar. Ele puxou o gatilho, só que a arma não disparou. A arma não disparou, tentou matar e ameaçou outras pessoas que estavam no estabelecimento comercial. Centrão da cidade, Goiás, com Souza Naves. Foi, voltou e depois foi espancado por moradores que estavam ali. O Guilherme Batista tem mais informações pra gente porque a arma foi apreendida e o cara foi levado primeiro pro hospital, mas depois foi pra cadeia, né, Guilherme? Depois vem para a cadeia, depois vem aqui para o centro, para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, SEAC, que fica na Avenida Santos Dumont. A gente, inclusive, Parra, conseguiu apurar por aqui a informação de que o caso ainda continua em análise, ainda não chegou às mãos do delegado de plantão, o Dr. Mozart Gonçalves. Isso porque existem outros 2 flagrantes na frente desse caso de tentativa de feminicídio. Entre esses 2 casos que estão aqui, também um caso de violência doméstica praticada contra uma mulher. Como você disse, esse caso aconteceu durante a manhã de hoje, ali na Souza Naves, entre a Goiás e a Espírito Santo. Esse homem aparece invadindo o local de trabalho da ex-esposa, dispara não uma, não 2, Parra, mas 5 vezes contra ela. Por muita sorte, a arma falha nas 5 vezes. Ele tenta fugir, chegar numa moto que ele tinha estacionado ali nas proximidades para fugir dali. Populares, pessoas que acompanharam tudo conseguem então deter esse homem que é agredido. A arma foi apreendida, veio trazida aqui também para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. A vítima dessa situação toda, a princípio, também estaria aqui para ser ouvida,
mas como eu disse, tudo deve se desenrolar realmente mais para o meio da tarde, uma vez que há outros casos na frente desse que chegaram aqui primeiro, que estão sendo analisados e que vão ser investigados pela Polícia Civil. Contra esse homem que a informação que a gente tem, ele continua sendo tratado num hospital de plantão, ele ainda não está aqui na central de flagrantes da Polícia Civil. Contra ele também existem 2 mandados de prisão em aberto por roubo, um indivíduo bastante perigoso que tentou então assassinar a própria esposa lá nesse estabelecimento comercial ali na área central da cidade. Hoje de manhã, Parra, a gente esteve por lá, no início do programa a gente falou inclusive desse momento de pavor, de muita tensão por parte de moradores, trabalhadores ali do entorno da Souza Naves com a Goiás e a Espírito Santo. E lá a gente conversou com uma pessoa que presenciou tudo, ligou para a polícia para informar sobre a situação, viu tudo de longe e esse senhor que não quis se identificar deu uma entrevista para a gente relatando os detalhes de toda essa situação. Vamos ver. Na hora que eu vi a correria e tal, aí já pegamos, um chamou, outro chamou. A população correu risco, até teve 2 surpresas que cercaram o cara, aí tentar tomar a arma dele. Foi um susto grande, mas graças a Deus deu certo. São pessoas que, acredito eu, ficaram revoltadas justamente porque ele tentou matar a mulher, né? Tentou, se o revólver não falha, a mulher teria morto, com certeza. E ele, inclusive, ele apontou a arma para outras pessoas, ali do outro lado da rua. Eu vi, isso eu vi. Olha, tem mensagem chegando aqui dizendo o seguinte: essas medidas protetivas, Parra, não protegem nada. O Guilherme Batista trouxe agora há pouco a informação, apurado pelo Danilo Marconi, nosso produtor, de 170 casos de Maria da Penha, de medidas protetivas em vigência aqui em Londrina. No primeiro semestre, 119 casos a guarda teve que atender através da Patrulha Maria da Penha. Ou seja, os caras simplesmente ignoraram a ordem do juiz ou da juíza de não se aproximar dos seus companheiros, das suas companheiras, ex-companheiras, né? Então assim, a medida protetiva ela é importante, foi um avanço, mas na prática, ela não tem funcionado muito bem não. A gente tem que falar, recebi até algumas mensagens aqui elogiando os meus comentários sobre isso. Às vezes pode soar meio ruim pra você, mulher, que vive um relacionamento abusivo, mas você tem que sair fora. De verdade, é o que eu tenho que dizer pra você. Por mais que você goste do cara, o cara não te dá valor nenhum. O cara fala que vai mudar, mas fala da boca pra fora. Passa um dia, passa 2, o cara bebe, ou o cara, sei lá, entra o demônio no corpo do cara, o cara se transforma. Então você vai esperar chegar a esse ponto do cara entrar armado no estabelecimento comercial no pleno centro da cidade para tentar te matar? Você vai esperar chegar a esse ponto? Sai fora. Converse com seus pais, converse com a sua família, com as pessoas que você ama e que te amam. Porque o cara que faz isso, ele fala da boca para fora, mas ele não te ama. Ele não te ama e não te respeita. Não quer entrar para a estatística? Tome uma atitude hoje mesmo, viu?